Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Literatos Capital. Eu sou o professor Leonardo e hoje vamos resolver algumas questões de ciências humanas e suas tecnologias que caem no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito e compartilhe este vídeo com outros colegas e amigos que estejam também se preparando para as provas do Enem no final do ano. Bom, a primeira questão que separamos aqui é a questão 48 do Enem 2019. E no enunciado dessa questão, nesse pequeno texto aqui, ele diz o seguinte: dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou nosso papel de exportadores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Então, esse fragmento está lá no livro do Acosta, Bem Viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos, de 2016. E o enunciado da questão diz o seguinte: a relação entre ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Letra A, relativismo cognitivo. Letra B, materialismo dialético. Letra C, racionalismo cartesiano. Letra D, pluralismo epistemológico. E letra E, existencialismo fenomenológico. Bom, essa questão é uma questão considerada difícil. Na realidade, vamos colocar aí como médio para difícil, né? Porque o problema dessa questão é justamente que existem diversos conceitos aqui nas alternativas, então isso pode causar um pouco de confusão na hora de respondê-la, né? Então, a resposta correta para essa questão é o racionalismo cartesiano, como eu coloquei aqui para vocês na próxima página. E por que essa é a resposta correta? Porque o racionalismo cartesiano ele ficou conhecido assim porque ele tinha total confiança na razão para se chegar ao conhecimento verdadeiro. Então, René Descartes, que iniciou um processo de colocar tudo em dúvida, né, inclusive a própria existência do ser humano, ele estava buscando ali ter um conhecimento sobre as coisas que fosse amparado por uma certa segurança. Então, para o René Descartes, a razão capacita as pessoas a controlar a natureza e usá-la para o seu progresso. Então, aqui a gente está falando sobre relativismo cognitivo, materialismo dialético, pluralismo epistemológico, existencialismo fenomenológico. Então, a gente tem que pensar que existem dicas aqui também para a gente já eliminar, né? Por exemplo, existencialismo fenomenológico, né? A gente não está falando aqui de existencialismo, né? Apesar de parecer de alguma maneira, porque a gente está falando de pessoas, né? Ele falou que tinha um pouco de falava sobre os habitantes como se fossem mendigos, não sei o que, de condições sociais. Não, a gente não está falando de existencialismo especificamente nessa questão. Então é importante você revisar aqui, se você tem dúvidas sobre esses conceitos, para que na hora da prova você não seja pego de surpresa com esses conceitos, né, e consiga responder aí de maneira mais apropriada os itens e fazer mais pontos, que esse é o seu grande objetivo, né? Então, vamos tentar ficar mais familiarizado com o racionalismo do Descartes, que é uma matéria aí de filosofia do ensino médio, e que vai te ajudar a ter essa base para não confundir com outros conceitos que a gente tem ali naquela questão. Seguindo, questão 65, também do Enem 2019, e a gente vai ter um pequeno trecho aqui falando do Maquiavel. Esse trecho, ele diz o seguinte: para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam
tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Então a gente está falando aqui sobre o Maquiavel, né, e um autor escrevendo sobre ele lá em 2016. No enunciado da questão, a gente lê o seguinte: o texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre, letra A, idealidade e efetividade da moral, letra B, nulidade e preservabilidade da liberdade, letra C, ilegalidade e legitimidade do governante, letra D, verificabilidade e possibilidade da verdade, e letra E, objetividade e subjetividade do conhecimento. Então aqui a gente pode, né, se você teve dúvidas ou tem dúvidas sobre este autor, o Maquiavel no caso, você já pode pensar aqui que você pode, a partir desse texto, já eliminar algumas respostas, como por exemplo, objetividade e subjetividade do conhecimento. A gente não está falando de subjetividade do conhecimento, a gente está falando sobre quando a verdade deve ser usada por uma pessoa, né, um indivíduo, e como ela vai ser utilizada por um político, no caso, a gente está falando aqui de política, né, com Maquiavel. Então, a letra E, por exemplo, já não seria, justamente por não ter, por a gente não estar falando sobre subjetividade. A gente está falando de quando utilizar a verdade e quando não utilizá-la, digamos assim. Então, eliminando essa, sobrariam as outras 4, e dentre as 4, a mais próxima do que está sendo pedido aqui, né, dessa inovação na teoria política que está fazendo uma distinção, seria a idealidade e efetividade da moral, uma vez que o pensamento de Maquiavel em relação à verdade vai ser um pouco diferente do que o senso comum pensa. Para ele, a verdade seria muitas vezes sujeita a diversas interpretações. Então, na obra dele, a mais famosa, talvez, O Príncipe, ele vai dizer que a política e o poder, né, de maneira realista, traria ali aos governantes essa disposição de utilizar algumas estratégias que poderiam ir contra as normas éticas convencionais, ou seja, não dizer a verdade, em detrimento de uma proteção do seu povo. Então ele vai falar que essa relativização da verdade, né, da verdade absoluta, ela pode sim e deve, inclusive, ser utilizada pelos políticos, uma vez que tem que se pensar no coletivo e não apenas nas consequências individuais. Então, para ele, isso era muito forte. Você que estudou aí um pouquinho sobre os escritos, a obra do Maquiavel, aí no ensino médio, vai ter uma noção disso e vai responder essa questão sem muitas dúvidas e sem perder muito tempo nessa questão, que isso é o mais importante. Na prova do Enem, são muitas questões, e se a gente perde muito tempo numa questão que é relativamente simples, a gente vai ter dificuldade para responder as mais complexas, que vão demandar mais tempo ali na hora que a gente estiver fazendo a prova. Seguindo aqui, temos uma questão do Enem de 2020, a questão 60, que vou ler agora para vocês o trecho aqui, antes da gente ir para o enunciado da questão, que diz o seguinte: em A Morte de Ivan Lit, Tolstói descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. E Lit adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim de seu modo impossível de parar. Nas profundezas de seu coração, ele sabia estar morrendo, mas em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não o fazia e não conseguia compreendê-la. Então, esse texto de 2004, do autor aí, Cases. E o enunciado vai dizer o seguinte: o texto descreve a experiência do personagem de Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas. Esse aspecto foi um tema central na tradição filosófica. Letra A, marxista, no contexto do materialismo histórico. Letra B, logicista, no propósito de entendimento dos fatos.
Letra C, utilitarista, no sentido da racionalidade das ações. Letra D, pós-modernista, na discussão da fluidez das relações. Letra E, existencialista, na questão do reconhecimento de si. Bom, nesse texto do Tolstói, a gente percebe aqui que ele está falando de uma pessoa que está prestes a morrer, né? Então, na tradição filosófica marxista, a gente não vai falar dessa questão mais de vida, morte, né? Até é falado, mas não nesse sentido que está aqui no texto. Então a gente já poderia riscar da nossa lista aí a letra A. Na logicista, né, no propósito de entendimento dos fatos, talvez, ele não quer compreender, né, que a morte está próxima e tal, mas não tem muito a ver, porque nesse caso específico a gente está falando de uma tendência para utilizar os métodos da lógica, né, de lógica, e sobrevalorizar esse método em detrimento dos outros. Então, não tem muito a ver também. Utilitarista, no sentido da racionalidade das ações, a gente percebe que a hora que a pessoa está morrendo talvez não seja tão racional, né? E o utilitarismo, essa doutrina aí, ela vai avaliar muito mais a moral, né, e as consequências dos atos humanos. Então, também não tem muito a ver, apesar de que as consequências podem te levar à morte, mas não é isso que está sendo dito aqui no texto. Pós-modernista, na discussão da fluidez das relações, a gente não está falando de relações afetivas, de amizade, de relacionamento, né, de amor, então também não é. E é mais apropriado, então, a letra E, que é existencialista na questão do reconhecimento de si, mesmo que seja ali no seu leito de morte, né? Porque o existencialismo ele vai destacar a importância dessa experiência individual, subjetiva, né? Sobre a pessoa ali, a partir da sua realidade pessoal, né? Construir um sentido para a sua vida, né? Então, isso daí sempre buscando ter uma autoconsciência, para que você possa viver a sua vida de uma maneira mais prática, uma vida mais que tenha mais significados. Então, a resposta é a letra E, existencialismo. Próxima questão, 63, também do Enem de 2020, e essa questão vai ter um textinho aqui que vai dizer o seguinte: desde o mundo antigo e sua filosofia, que o trabalho tem sido compreendido como expressão de vida e degradação, criação e infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão, trabalho e fadiga. Na modernidade, sob o comando do mundo da mercadoria e do dinheiro, a prevalência do negócio, negar o ócio, veio sepultar o império do repouso, da folga e da preguiça, criando uma ética positiva do trabalho. Então a gente está falando sobre uma questão, né, sobre o mundo do trabalho, e o enunciado diz o seguinte: o processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade, influenciada pela letra A, reforma higienista, que combateu o caráter excessivo e insalubre do trabalho fabril. Letra B, reforma protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado. Letra C, força do sindicalismo, que emergiu no esteio do anarquismo, reivindicando direitos trabalhistas. Letra D, participação das mulheres em movimentos sociais, defendendo o direito ao trabalho. E letra E, visão do catolicismo, que, desde a Idade Média, defendia a dignidade do trabalho e do lucro. Então, essa questão ela é de complexidade média também. A gente deve analisar bem o que está sendo perguntado aqui, né, para a gente poder escolher a resposta que mais se adeque em relação ao texto também. E logo de cara, a gente já poderia cortar essa letra A, porque reforma higienista, né, que combateu o caráter excessivo e insalubre do trabalho fabril, porque está sendo falado muito mais sobre questões de saúde pública, né, não tem muito a ver com o texto que a gente acabou de ler ali em cima. Então, com certeza, a letra A já não seria.
A letra B, reforma protestante, que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado, já aparece aqui como a melhor resposta para essa questão 63, uma vez que a reforma protestante ela começou a pregar, né, a partir ali dos seus ideais, que pregavam que o trabalho deveria ser a sina, um sinal da fé, né, dos protestantes, a honra da vida. Então, o protestante se tornou um ser voltado para o trabalho, né? Então, essa reforma ela teve grande influência sobre a ética de trabalho, sobre o que o trabalho significava naquela época, né, que aconteceu a reforma. Então, o trabalho ele começou a ser visto, na realidade, como mais uma maneira de adorar a Deus e contribuir também para a comunidade que eles viviam. Então, a resposta para essa questão é a letra B. A resposta da questão 63, letra B. Nas outras alternativas, né, eu não cheguei a falar para vocês, mas força do sindicalismo também não tem muito a ver com o texto. Participação das mulheres em movimentos sociais defendendo direitos ao trabalho veio bem depois. Visão do catolicismo, que desde a Idade Média defendia a dignidade do trabalho do lucro, não. Então, letra B, reforma protestante. Seguindo, temos a questão 74, que tem dois textos. No texto 1, que diz o seguinte: os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e com a boca. Esse é uma obra aí poética, né, de poesia, Fernando Pessoa. E o texto 2, que diz o seguinte: tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Esse é de um filósofo, Merleau-Ponty, no livro Fenomenologia da Percepção. Então, o enunciado vai dizer o seguinte: os textos mostram-se alinhados a um entendimento acerca da ideia de conhecimento, numa perspectiva que ampara a letra A, anterioridade da razão no domínio cognitivo. Letra B, confirmação da existência de saberes inatos. Letra C, valorização do corpo na apreensão da realidade. Letra D, verificabilidade de proposições no campo da lógica. Letra E, possibilidade de contemplação de verdades atemporais. Então vamos pensar aí um pouquinho, vou dar um tempinho para vocês analisarem de novo os dois textos e a gente responder essa questão. Se quiser até dar uma pausa no vídeo, tenta responder antes de eu falar a resposta, porque é bom também esse desafio para que você possa tentar, né, aí, a partir dos seus conhecimentos prévios, responder essa questão que é considerada não é considerada tão difícil, né? É considerada de complexidade média para as questões do Enem. Então, a letra A, anterioridade da razão no domínio cognitivo, não seria, porque a gente está falando de cognição, que é usado para se referir aí, né, esse termo é usado para se referir à capacidade de adquirir conhecimentos, desenvolver emoções, sempre com base no raciocínio, na memória, enfim, nada a ver. Na letra B, confirmação da existência de saberes inatos. Saberes inatos são aqueles saberes que a gente seria uma ideologia filosófica que acredita que o conhecimento de um indivíduo é uma característica inata, né? Ou seja, que a gente já nasce com esse conhecimento. Então, não. Valorização do corpo na apreensão da realidade, aí sim, letra C. Por quê? Porque a gente falou aqui bastante do corpo, a gente falou de nariz, boca, mãos, pés, toda essa parte sensorial que a gente chama. Então, a resposta C é a mais correta para este item, porque o corpo ele vai desempenhar um papel muito importante na apreensão da realidade, porque ele é a nossa ponte ali de interação entre
o mundo ao nosso redor. Então, os nossos sentidos, eles vão ajudar a gente a interpretar o ambiente. Se o ambiente, às vezes até se a gente está correndo perigo em algum ambiente, às vezes se a gente vai conseguir pular aquela vala, por exemplo, aquele buraco, se a gente estiver numa situação de fuga, de correr, de alguma coisa, de alguma situação. Então o corpo ele vai permitir que a gente conheça um pouco mais sobre tudo que está ao nosso redor e também nos ajudar nesse estado de alerta e nesse estado de apreensão, às vezes, no nosso planejamento. Por exemplo, para pular um buraco, você tem que planejar se sua perna vai conseguir, né? Se a abertura da sua perna ali no pulo vai ser suficiente para que você não caia nesse buraco. Então, para essa questão 74, a melhor resposta ali seria realmente a letra C, valorização do corpo na apreensão da realidade. Bom, desejamos a vocês ótimos estudos para o Enem 2023. Estaremos aqui no canal com novos vídeos aí nos próximos dias, semanas, e eu convido vocês também a assistir o nosso vídeo de resoluções de questões de linguagens, também no Enem. E também temos outros vídeos sobre redação. É só você procurar aqui nas nossas playlists que você vai achar grande parte de tudo que é cobrado no Enem e também no PAS da UNB, Universidade de Brasília, que a gente sempre posta conteúdos novos aqui sobre essas duas avaliações aí para que vocês possam ingressar nas universidades públicas do Brasil e de Brasília. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até mais.